o Senhor, vem de manhã, alegre. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Hoje eu quero apresentar para vocês o nosso irmão Klaus, é lá da igreja do Guará, em Brasília. É o primeiro condômino a vir construir aqui no Vitrine do Lago. Aqui só tem um rancho de apoio, que eu já tinha feito alguns anos atrás, quando comecei a organizar o condomínio Vitrine do Lago. E já na apresentação do primeiro projeto, o irmão Klaus foi o primeiro a adquirir unidade aqui dentro. Inclusive tem uma curiosidade que ele, depois de 3 anos que ele adquiriu o condomínio, que veio aqui para conhecer a sua unidade. E agora, depois de algum tempo, ele está aí, já quase terminando a construção da sua casa, graças a Deus. E em muito breve, pela graça de Deus, vai ser um morador aqui do condomínio Vitrine do Lago. Em seguida, vou estar fazendo a minha unidade, também tenho o mesmo interesse de estar aqui juntamente com ele e outros irmãos que também estão se aproximando para vir para cá, para construir e para morar também, juntos todos nós aguardarmos a volta do Senhor. É um prazer estar aqui com o Rafael também, nessa manhã de sábado. Já estou há alguns dias aqui com ele, no local onde está sendo construída a minha residência. O Rafael está dando grande apoio para a gente, ele está administrando a obra para mim. E até agora está dando tudo certo. Eu estou feliz com a construção que nós estamos fazendo. E acredito que aqui vai ser um bom local para os filhos de Deus se refugiarem no tempo que os dias estiverem difíceis para a gente viver aqui na Terra, nos últimos dias. É isso que eu tenho a dizer e estou muito feliz de estar aqui nessa manhã e espero também que os irmãos possam um dia estar se unindo a nós aqui também nesse projeto. Amém. Que é um projeto com base na palavra de Deus e que certamente tem a bênção de Deus. Amém. E mais das duas irmãs, passa a palavra para Rafael. Muito obrigado. Muito bem, nós estamos estudando uma lição maravilhosa esse trimestre, como todas que o Senhor tem preparado para nós. E estamos trabalhando com um tema muito legal, que é descanso em Cristo. Hoje estudaremos a lição de número 4, que é o custo do descanso. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidar os irmãos para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, o teu amor, o teu carinho por nós e principalmente por mais uma oportunidade de convida a abrir a tua palavra e buscar nela o sustento para a nossa fé. Amém. Nos dirija, nos guarda e faça com que possamos não só aprender, mas termos condições, orientações do teu Santo Espírito para também transmitir àqueles que nos cercam e poder cumprir assim com a missão que tu tem confiado a cada um de nós. Amém. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O custo do descanso. A abertura central nós encontramos em Salmo, capítulo 51, verso 10. É um texto que o rei Davi, aqui como salmista, apresenta um clamor a Deus. E nós estaremos analisando vários ângulos desse clamor, tirando aplicações práticas para as nossas vidas. O texto diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Bom, claramente aqui Davi está pedindo uma reconversão, uma renovação. E quando ele fala de um espírito inabalável, ele está pedindo a Deus que mude o jeito de ser dele. Porque o jeito de ser que ele viveu até no momento de suplicar isso aqui, foi um jeito que abalava com muita facilidade o seu jeito de ser. E nós estudaremos dentro do tema como que Davi se abalou em várias das situações de sua vida, e ele, claro, pagou caro por isso. E essas lições que nós tiramos aqui do rei Davi são lições bem práticas para as nossas vidas, como a nossa influência no meio em que vivemos. No segundo tema, cansado
e exausto. Analisando aqui 2 Samuel capítulo 11, verso de 1 até o verso 27, nós podemos tirar uma série de lições no que aconteceu aqui. Primeiro, cansaço, exaustão nunca foi desculpa para ninguém se desconectar com Deus ou com a luz. Davi, na realidade, nós poderíamos aqui destacar como um primeiro ponto, ele tinha condição financeira, posição social, era o líder máximo da nação, tinha domínio, poderia ignorar, quem sabe, na sua cabeça, as leis que ele mesmo promulgava ou que existisse, e exigir dos seus súditos o cumprimento da lei. Então ele tinha posição para exigir ou até mesmo para ser cobiçado por algumas mulheres. A poligamia é uma coisa que até hoje faz parte daquela cultura. E queira ou não, as mulheres disponíveis e aquelas frágeis, né, da conduta espiritual, também não disponíveis, no fundo, acabavam acariciando ou cobiçando essa possibilidade. E Davi, lamentavelmente, ele se expôs, desconectando com a luz, dando desculpa de cansaço e de exaustão, que ele vinha enfrentando batalhas com algumas nações, e nessa ocasião aqui, ele cansado com tantos problemas e com tantos confrontos, chegou naquele ponto que às vezes muito crente chega. Eu estou cansado de passar por isso, eu estou cansado de ouvir isso, eu estou cansado disso, eu estou cansado daquilo. E fica no fundo, procurando uma desculpinha, procurando um clima para quem sabe pecar. E já criar uma expectativa, uma justificativa para encobrir caso ele venha a tropeçar. Mas ele mesmo se dispõe a esse condicionamento. Se cair, já tem desculpa para isso. Usou desculpa de quê? Cansado e exausto. Davi, naquele momento que ele estava então se sentindo assim, cansado, exausto, nota no texto bíblico que ele também perdeu o sono, estava sem sono. E aí saiu procurando, quem sabe, um jeito de ocupar o tempo. E ele sai lá para a sacada do seu quarto, lá do castelo, e sai justamente no foco da vizinhança aonde morava o seu Urias, que era seu vizinho ali, sabia onde morava o seu oficial. E ele sai ali e flagra a mulher de Urias tomando banho, as suas servas dando banho nela. Certamente tinha ali uma bacia de madeira, alguma coisa assim, ou de barro, e ela tomando banho. Davi, evidentemente, apreciou o que estava vendo. E por outro lado, as servas, ou a própria Betseba, também percebeu que estava sendo observada. Mas por se tratar de situação que o observador era o rei, e isso criou um certo embaraço. Então, sabe-se lá o que passou na cabeça dessas servas, o que elas queriam promover ou deixar de promover, se era ou se não era. O fato é que Betseba continuou como estava, não fechou a janela, as servas não fecharam a janela, ficou tudo assim, está tudo certo, e foi deixando o clima esquentar. Evidentemente, o indivíduo que vivia na poligamia, tinha tantas mulheres, tantas concubinas, e ver mais uma bonita tão quanto ou mais do que as que ele já tinha, porque os reis daquela cultura todos tinham haréns com muitas mulheres e concubinas. Então sempre algo novo no seu harém seria sempre bem-vindo. E Davi procura, evidentemente, sondar para ver se quem era realmente aquela mulher. Mas ele sabia quem que era, no fundo ele sabia. Ele queria ter certeza, porque vai que é alguma parenta da família e tal, porque ele conhecia o oficial, mas não tinha convívio com a esposa propriamente dito, ou com a família de Urias. Ele tinha contato com o seu oficial, queria saber quem que era aquela criatura, né? E acabou que vocês conhecem o resto da história lendo o contexto. Se desenrolou adultério,
que gerou grandes e graves problemas. Então é algo assim, muito profundo. O clima que as pessoas criam, as desculpas que eles criam para se ambientarem ou para se aproximarem do pecado. Não é mesmo, irmão Klaus? Sim, eu gostaria de destacar um aspecto importante da lição, que é o seguinte. Os soldados dele, os oficiais estavam todos na guerra. E ele estava no local que não era guerra. Ele foi achado num local onde não deveria estar. E às vezes é com a gente assim também, onde Deus manda a gente ir para um determinado local, numa determinada época, fazendo a obra dele, a gente não está e corre o risco de pisar em terrenos que ele não preparou para a gente. É isso aí. É lugar certo, hora certa. Lugar errado, hora errada. Isso é muito sério. É sempre importante lembrar, destacar isso que o irmão Klaus falou, que realmente as pessoas se expõem desnecessariamente. Se está conectado com a luz, não vai. Não ambienta, não alimenta esse clima. E se não está conectado, faz tudo o inverso. E aí vai colher o resultado. Um outro ponto interessante é que tanto Davi quanto Betseba foram coniventes com o desenrolar dessa história. Nenhum dos dois tinha obrigação de alimentar esse clima. E houve, evidentemente, conivência de ambas as partes, porque do contrário não teria se desenrolado na direção que se desenrolou. Porque se nem Deus força as pessoas a fazer nada, quem é o homem para poder forçar? Então, se a fé está conectada, as pessoas preferem, evidentemente, como os mártires da Inquisição, os mártires do início da pregação do Evangelho, preferiram morrer queimado nas fogueiras do que se entregar ao pecado, ou do que rejeitar, ou do que ir contra a luz. Então isso, em qualquer época da história da humanidade, aconteceu e continua acontecendo, e irá acontecer em muito breve, porque nós estamos prestes a enfrentar novamente um clima do último grande conflito, né? Onde sabemos pelas profecias que a humanidade será oprimida novamente. E Jesus, mais do que nunca, voltará dessa vez de fato para recolher os seus. Não é mesmo, irmão Klaus? Sim. Em relação ao que o irmão Rafael falou, tem até um hino da nossa igreja, ó Santa Fé de Nossos Pais, e um dos trechinhos dele lá fala: antes morrer do que pecar. Exatamente. Bem apropriado. Amém. E um terceiro ponto aqui, meus irmãos, é que para consertar um erro, o rei Davi fez tantos erros, cometeu tantos pecados, tentar consertar um pecado, ele criou um verdadeiro estrago. Veja que quando ele se hibernou nesse clima, ele como uma pessoa muito inteligente e tudo, mas ele estava embriagado pelo pecado. Vocês lembram lá daquele trecho de Apocalipse, capítulo 17, o verso 1? Onde o profeta João diz o seguinte: e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças das 7 pragas, né? E falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande meretriz que se assenta sobre muitas águas, lá na altura do verso 2, com a qual se prostituíram e se embriagaram todos os que habitam sobre a face da terra. Essa embriaguez, irmãos, é exatamente a embriaguez do pecado, que a Babilônia tenta contaminar todo o mundo cristão, todo o planeta, e fazer do planeta Terra um planeta de ébrios, de pessoas embriagadas a ponto de não conseguir ver a luz, de não conseguir ver a verdade e muito menos praticar a verdade. O pecado tem essa conexão com as trevas, ele embriaga. O prazer do pecado embriaga e as pessoas mergulham num precipício sem fundo. Quanto mais mergulha, mais trevas ele encontra. E assim fez Davi. Davi mandou chamar para saber quem que era aquela criatura, etc. Detalhe A, detalhe B, manda recadinho para lá, recadinho para cá, e a Betseba veio e vocês conhecem o resto. Por fim, ele manda chamar o oficial Urias, que estava no campo de batalha, onde Davi também deveria estar, juntamente com o seu exército, e chama esse indivíduo. Chega lá, tenta conversar com ele, para ele passar uns dias ali e tal. Fala: não, meu senhor, de forma alguma. Urias dormiu lá na porta do palácio. Ele não se sentiu bem de saber que Israel estava em guerra
E ele estaria dormindo com a esposa dele lá, não, ele dormiu ali. E o próprio Davi vinha dormindo com a mulher dele. Veja que situação, que embaraço. Davi, para piorar mais ainda, vai lá e embriaga o indivíduo para tentar fazer ele ir para a casa dele embriagado e tudo, ficar por ali. Quando viu que não tinha jeito, que o homem é fiel mesmo, é fiel a Deus, fiel ao seu rei, o coração de Davi não aguentava mais. Ele tentou estragar mais um pouco a sua situação, que já vinha totalmente petrificada e apodrecida. O que Davi faz? Ele escreve uma carta, uma sentença de morte para o próprio Urias. Ele estava fabricando a viuvez de Betseba para ele ficar com a mulher de maneira oficial, porque extraoficial ele já estava com ela. E aí põe essa carta na mão de Urias para o próprio Urias entregar na mão de Joabe, o capitão do seu exército. E o que estava escrito na carta, eu imagino que quando Urias entregou essa carta nas mãos de Joabe, ao abrir a carta e viu o que estava escrito, se Urias estivesse perto, ele ia virar as costas para acabar de ler aquilo. Porque era sentença de morte. Não passou nem na cabeça dele, porque talvez, né? Se conhecesse bem Davi, era capaz de ter passado, né? Mas aí olha o que aconteceu. A orientação era para deixar Urias, era para chegar com o pelotão, debaixo da região de alcance das flechas dos amonitas. E era para o exército virar para trás e deixar ele debaixo das flechas. Condenação. E assim foi feito. E Urias morreu. No calor da batalha, Urias morreu. Meus irmãos, no terceiro tema, despertando a consciência. Aqui surge a avaliação de 2 Samuel no capítulo 12, desde o verso 7 até o verso 13, comparando com o Salmo 51, verso 4, onde Davi clama ao Senhor por perdão, expõe, abre o seu coração, buscando, evidentemente, viver um clima renovado com Deus por causa do arrependimento que ele já havia cultivado. Aqui, no caso, ele ainda estava buscando esse clima e ele tentando se ajustar. E quem aparece lá? O profeta Natã. Natã aparece e traz o recado de Deus para ele. E olha, observe, irmãos, a mulher já estava grávida. Grávida de Davi. Provavelmente, meus amados irmãos, tenha sido nessa notícia que Davi tenha acelerado o processo da execução do próprio Urias, para poder evitar um escândalo maior ainda. Comete outro pior. Quem sabe pensando que Deus não está observando. Ou pior, achar que Deus vai perdoar de qualquer jeito, porque Deus é amor. Perdoar, Deus perdoa, irmãos. O problema é o resultado, é a dor dessas feridas, dessas cicatrizes que serão sempre doloridas ao olharmos para elas. Apesar de Davi ter ouvido por amor o que o Senhor disse através de Natã, não evitou dele colher os resultados dolorosos, tanto para dentro da sua própria casa, nesse relacionamento com todos os seus filhos, com toda a sua descendência. Davi colheu resultados funestos por causa de atitudes impensadas, mergulhando no pecado. Mas muito pior seria, com certeza, meus amados irmãos, se Davi não tivesse ouvido por amor o que o profeta Natã foi dizer para ele. E quando a gente não ouve por amor o que Deus quer dizer para mim e para você, pode ter certeza, Deus ama tanto a gente, irmãos, que Ele vai chamar pela dor. E se Ele chamar pela dor, meus amados irmãos, é muito pior. Os estragos serão bem maiores na nossa vida e no meio em que vivemos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Meu irmão Klaus, o que você acha sobre isso? Sim. Comentando sobre a lição de segunda-feira ainda, rapidinho, já passou, é o seguinte: o propósito dele ao querer que Urias fosse para a sua casa não era dar um descanso para ele, é talvez maquiar um pouco. Ele já embriagou também, então ele vai e fica com a esposa dele. Aí não haveria suspeita de que o filho fosse de Urias, né?
mas ele não concordou e Davi se viu diante dessa armadilha que ele acabou criando para Urias. Com certeza, porque ele fazendo o homem se deitar com a mulher ia justificar a gravidez. Não haveria suspeita, com certeza. Mas quando ele percebeu que o homem ficou deitado lá na porta, o jeito é mandar matar, porque aí eu vou ter que assumir de todo jeito. Aí o que ele fez? Um estrago muito maior para consertar um bem menor. É isso mesmo, irmão. Quarto tema, perdoado e esquecido. Justamente, meus irmãos, Deus realmente perdoa e esquece. Mas com a gente é diferente, hein? Quando nós sofremos um ferimento no corpo, daí vem uma cicatriz. Toda vez que a gente olhar para aquela cicatriz, nós nos lembraremos do acidente que causou aquela cicatriz. Seja um corte de faca, seja um acidente de carro, um acidente de moto, um acidente doméstico, um acidente no trabalho, nós dificilmente esqueceremos desse acidente. É como se aquela cicatriz fosse dolorida, sempre sensível. Conosco é assim. Tem pessoas que acabam pedindo perdão por anos e anos por um pecado que cometeu. O próprio Deus já perdoou, já esqueceu, mas o ser humano tem uma tendência de não querer esquecer. E até assim também, infelizmente, para perdoar, né? Porque o perdão verdadeiro ele tem origem divina. Perdoa e esquece. Quando a gente perdoa e não esquece, fica jogando na cara das pessoas, isso, aquilo, é sinal que nós não perdoamos de fato. Se perdoarmos de verdade, mesmo que a língua coce, nós não devemos jogar na cara de novo, porque nós já perdoamos. Então a gente tem que guardar aquilo, segurar, para tentar transmitir para nós mesmos e para o mundo ao nosso redor que nós de fato fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E perdão, ele é de origem divina. O perdão verdadeiro é de origem divina. E temos a imagem e semelhança com Deus de fato e apreciamos nos identificarmos assim, devemos nos esforçarmos para não cobrarmos aquilo que já perdoamos. Aqui no caso de Davi, essa memória sensível ficou. E o Salmo 51 entra exatamente nesse clima, abrindo esse conteúdo, mostrando o esforço de Davi para tentar superar essa encrenca toda que ele arrumou. Porque o profeta Natan criou um cenário, criou uma historinha bonitinha, para que Davi ouvisse aquilo e se sentisse indignado, porque Natan conhecia o jeito de ser de Davi. E mais ainda, o próprio Deus conhecia, e não foi à toa que escolheu o profeta Natan, porque sabia que Natan seria o instrumento certo, afiadíssimo, para cumprir com essa missão. Natan foi lá e promoveu uma historinha, contando, mostrando um indivíduo pobre, um indivíduo rico, e o rico cometendo uma injustiça com o pobre, pegando a ovelhinha do pobre para fazer comida para os outros e tal. E Davi ficou, esse homem deveria morrer. Ele proclamou a sentença do seu próprio crime. E Natan, de forma ousada, olhou no olho de Davi e falou, pois esse homem era você. Você estava representando o rico. E bem dissestes. E o que vai acontecer agora é que esse filho que você teve com Betseba, ele também vai morrer. Você será envergonhado diante de todo Israel. Uma série de proclamações, irmãos. De maldições praticamente, de tragédias, de constrangimentos absurdos, foram proclamados como castigo para Davi. E Davi se sentiu completamente atordoado, arrependido, sentiu um remorso horrível na sua natureza humana, e é aonde vem o Salmo 51, ele se abrindo completamente e suplicando algo novo, como nós temos aqui no quinto tema. E esse algo novo é ele pedindo exatamente para mudar o seu jeito de ser, porque ele estava cansado, agora no verdadeiro sentido, de ser uma pessoa tão volúvel como ele foi até aqui. Não é isso mesmo, irmão? Sim, exatamente, velho. Eu gostaria de destacar alguns pontos aqui. A lei de Deus, ela não é como alguns julgam, ser um jugo de opressão, mas é a lei da liberdade, conforme diz Tiago. E essa lei ela é destinada à nossa proteção, para o nosso benefício.
Então algumas pessoas pensam que por Deus ser bondoso demais, não há perigo em desobedecer, mas isso não é verdade, porque existem consequências para o pecado que se comete. Davi foi perdoado, mas ele sofreu as consequências. O filho dele já nasceu morto, a casa com os outros filhos dele teve problemas também, mais adultos, teve assassinato, teve incesto e muitos outros problemas. E é até um ponto que no livro Vida de Jesus, na tentação de Jesus, na segunda tentação, quando o diabo incitou Jesus a se lançar de cima do pináculo do templo abaixo, citando uma passagem das Escrituras, porque aos seus anjos dará o teu respeito para te guardar, ele comeu essa palavra em todos os teus caminhos. Ele estava querendo que Jesus se jogasse ao perigo. E ele não fez isso porque ele não ia desobedecer a Deus o Pai para satisfazer uma vontade do diabo. Exatamente. Por isso que quando nós entramos nesse tema, algo novo, vem algo diferente. A palavra usada no hebraico, aqui no capítulo 51 de Salmo, no verso 10, é a palavra bará, do hebraico. Essa palavra bará, que está pedindo algo novo, é a criação, irmãos. Está relacionada com a criação. Se você for lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 3, onde diz, haja luz, está escrito assim, bará ohur. Então esse bará está relacionado com a criação. O ohur está relacionado com Deus pedindo para surgir do nada algo. Ou seja, ele está dizendo, haja luz de quê? Do nada, não existia nada. Então ele vem e diz, haja luz, bará ohur. Mas se você for lá no verso 10, ele já usa a expressão ohur. Já é para criar as luminárias, o sol, lua, etc. Essa aí já é criar de algo existente. De que existente? Da luz, que ele já tinha dito lá no verso 3, haja luz. Então tem diferença entre criar do que está criado e criar do nada. Davi aqui estava pedindo, usando essa expressão, essa conotação, para que ele pudesse ser uma pessoa diferente. Ele estava suplicando a Deus que mude o meu jeito de ser, Senhor. É isso que ele queria, algo novo. Quando Jesus conversou com Nicodemos, ele ensinou para Nicodemos sobre isso, algo novo. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, não pode nem ver, quanto menos entrar. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. O velho homem, ele tem que ficar quieto lá na sepultura dele, sepultado, e a nova criatura tem que viver. Por isso que é somente em Cristo é que nós encontramos o verdadeiro descanso. Quando ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque o meu peso é leve e o meu jugo é suave. Se nós encontrarmos em Cristo essa situação, nós encontraremos de fato o descanso de verdade e a situação real para termos um clima real de filhos e filhas do Senhor. Refletores da luz de Deus. Sexto tema. Aqui nós temos essa conexão do Salmo 51, do verso 13 até o verso 19, com também 1 João capítulo 1, verso 9. Davi, em meio a esse clamor, suplicando a Deus esse ser novo, esse jeito de ser novo, essa fé, essa disposição de ser uma nova criatura, para que ele seja de fato luz do mundo, como Jesus nos ensinou a ser. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, para ensinar, dar tempero na vida dos outros. Para as pessoas, quando comem alguma coisa gostosa, quer saber a receita. Então, quando as pessoas perceberem o nosso jeito de ser, elas também querem saber como que a gente consegue aquilo. E nós ensinaremos, apontaremos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé e do nosso jeito de ser. E isso contagiará as pessoas que estão ao nosso redor. Porque aqui, 1 João capítulo 1, verso 9, está dizendo exatamente isso, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos dar, evidentemente, essa condição que Davi no Salmo 51 veio pedindo e alcançou. Mas nada disso evitou
que ele pagasse o preço. Sétimo tema, nós temos do chiqueiro ao palácio. Aqui, meus irmãos, eu queria ler um trecho do Pena Inspirada, de Patriarcas e Profeta, da página 725 à página 726, que diz o seguinte: embora Davi tivesse caído, o Senhor o levantou. Davi se humilhou e confessou o seu pecado, enquanto Saul desprezou a reprovação e endureceu o coração na impenitência. Esse episódio da história de Davi é uma das mais fortes ilustrações que nos são dadas sobre as lutas e tentações da humanidade do arrependimento genuíno. Em todos os séculos, milhares de dos filhos de Deus, quando traídos pelo pecado, têm se lembrado do arrependimento e da confissão sincera de Davi. Essas pessoas têm encontrado ânimo para se arrependerem e para andar novamente no caminho e nos mandamentos de Deus. Todos aqueles que se humilharem em confissão e arrependimento, como fez Davi, podem ter certeza de que existe esperança para eles. O Senhor nunca rejeitará uma pessoa verdadeiramente arrependida. Meus irmãos, que realmente o nosso coração possa ser transformado e possamos sempre estarmos conectados com a luz. Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão importante onde Tu coloca em nossos corações uma matéria tão profunda acerca do nosso jeito de ser. Transforma-nos, Senhor. Como transformastes o rei Davi, faça assim também conosco, como fizestes também com Nicodemos, como fizestes com Pedro, com Tiago, com João, com os 12 apóstolos, Senhor, que se agregaram a esta obra maravilhosa. Senhor Deus, assim como Tu fizestes com a história da Tua igreja até hoje, continue nos transformando como vasos límpidos nas Suas mãos, para que possamos ser usados como instrumento nas Tuas mãos, para cumprir com a missão que Tu tem confiado. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.